Boa tarde a todos, gratidão a Deus e a todos vocês hoje por estar aqui comigo. Escolhi um tema interessante hoje para a gente poder estar trabalhando. A gente vai falar sobre o direito à vida, dentro da ótica das leis humanas, né, as leis brasileiras, bem como também dar um panorama com relação às leis espirituais, de acordo com o que a doutrina espírita tem a nos falar sobre isso. Então, o nosso tema é esse, o direito à vida. Pois bem, primeiramente, dentro da legislação brasileira, o que nós temos para falar? O direito à vida está esculpido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, segundo o qual a Constituição preconiza que todos têm direito, tanto mulher como homem, todos são iguais perante a lei e têm direito a uma vida digna. O que vem a ser essa vida digna? Para vocês poderem entender. O direito à vida digna, ela tem uma acepção à palavra no seu sentido amplo. Quer dizer o quê? Que o Estado Democrático de Direito tem a função na qual ele incumbe de trazer a todos os cidadãos brasileiros uma vida que possibilite ter vestimentas, moradia, alimentação, higiene e saúde básicas, certo? Mas todos os senhores podem concordar comigo que isso é tudo mera hipocrisia, é uma pura ideologia, porque o que mais temos, nos dias atuais é uma sociedade brasileira que vive numa vida subhumana, numa vida indigna, digamos assim, certo? Mas para vocês terem uma noção, já que estamos falando sobre o direito à vida, temos que falar do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que é o artigo base que preceitua a tutela, ou seja, o resguardar, o salvaguardar que o Estado tem de zelar e tutelar por essa vida digna, ok? Bom, mas eu separei aqui também, para todos vocês, para a gente fazer uma análise aqui bem tranquila de 3 assuntos que eu reputo interessantes, porque vem a falar sobre o direito à vida, e nós iremos detalhá-los tanto por uma visão jurídica e sistemática, do que eles vêm a representar, bem como também dentro de um panorama espiritualista acerca desses institutos. O primeiro que eu tenho para conversar com vocês sobre a pena de morte no Brasil, que é um assunto polêmico, que até hoje, no caso, representa muitas discussões políticas e ideológicas com relação a isso. Vamos lá. Pois bem, quando se fala em pena de morte, é algo que não há na nossa legislação brasileira, e eu vou explicar para os senhores, é um assunto muito polêmico. Muitos discutem que as leis brasileiras são brandas, injustas, ou seja, insuficientes para poder atender aos anseios da sociedade. E tenho que dizer uma coisa para vocês: a pena de morte no Brasil, ela não é permitida e nem poderia ser dentro dessa Constituição vigente. Como assim? Vou explicar para vocês melhor. Na nossa Constituição Federal é a lei máxima do nosso país. É a lei maior, digamos assim, onde todas as outras normas derivam dela, certo? Como normas de direito penal, direito civil, direito trabalhista, são embasadas e devem seguir claramente o topo da pirâmide, qual seja a Constituição Federal de 88, ok? E veja que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 60, parágrafo 4º, ele preconiza uma circunstância chamada o quê? Cláusula pétrea. Lá, a Constituição vem falar o que seriam cláusulas pétreas e também o que seria essa implicância no que nós estamos falando. O que a gente tem que deixar bem claro? O inciso 4 do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, ele vem tratar que não poderia, certo, ser objeto de emenda constitucional, ou seja, a Constituição Federal não permite fazer nenhuma mudança, inciso 4, nos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Pois bem, os direitos e garantias fundamentais do indivíduo estão tutelados basicamente no artigo 5º da Constituição Federal, e lá está o direito à vida,
como eu acabei de falar para os senhores neste exato momento. Ou seja, não há como se fazer uma emenda constitucional de modo a implantar a pena de morte. A pena de morte, inclusive, ela tem uma passagem na Constituição Federal que fala que somente poderia ser implantada em caso de guerra declarada, como foi na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Mas, num estado pacífico, tranquilo, harmonioso, né, que é o que vigora, né, atualmente na sociedade, não seria possível, ou seja, a Constituição Federal ela até permite modificações, implantação de outras normas jurídicas por meio de emenda constitucional, que tem, né, no artigo 60, inclusive, também, tem uma maneira, né, um segmento, vamos dizer assim, um caminho, uma regra, um procedimento, a palavra mais certa, para ser seguido para que se faça essa emenda, certo? Exige-se que esse procedimento seja respeitado de modo a poder mudar a Constituição Federal. Mas como eu acabei de dizer para os senhores, é um assunto que não voga neste momento, porque somente se fosse criada uma nova Constituição Federal ou tivesse um estado de regime militar novamente que tomasse a Constituição, derrubasse a Constituição na força, poderia ser implantado a pena de morte no Brasil, já que, como eu disse, por se tratar o direito à vida de uma cláusula pétrea, a Constituição Federal nossa deixa bem claro que não pode ser abolido e modificado essa questão de modo a implantar a pena de morte, ok? E diante desse cenário que eu disse para vocês, também me dá agora de uma visão espiritualista acerca deste instituto, que realmente não faz sentido em pleno século XXI, né, vivermos em um Estado democrático, que se diz, né, Estado democrático de direito, não faz sentido algum, né, pensarmos na pena de morte. Né? Eu acho que podemos encontrar outras soluções, e muitas delas, creio que está na base de tudo, que é a educação, né? Educar melhor o ser humano, dar outras ferramentas para ele poder desenvolver a sua consciência. Mas eu te pergunto, a pena de morte te torna diferente daquilo que você reputa criminoso? Eu entendo que nenhuma diferença. Porque a pena de morte, ela se coaduna com a vingança. A pessoa que pauta pela pena de morte, ela também pensa com ódio no coração. Ela também pensa com uma conotação negativa. E o que a doutrina espírita tem para nos dizer com relação a isso? Jesus, há 2000 anos atrás, ele já tinha dito que nós devemos exercer o perdão, né? 70 vezes 7. Ou seja, inúmeras vezes nós somos testados na nossa vida, todos os dias, eu, você, todos nós, e a espiritualidade ela exige de nós que façamos uma reflexão profunda acerca do instituto do perdão. Perdoar o nosso próximo, perdoar o nosso semelhante, certo? Dai a outra face, como Jesus mesmo nos ensinou, né? Que aquele que estivesse isento de pecado, que atirasse a primeira pedra. E há 2000 anos atrás, pôde-se perceber que ninguém tinha essa capacidade, muito menos hoje, porque ninguém está isento de mácula, ninguém está isento de qualquer erro. E nós devemos ser mais comprometidos com esse exercício, com essa filosofia reflexiva que Jesus nos ensinou há muito tempo atrás e que a doutrina espírita também prega em seu Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a outra face significa, às vezes por orgulhoso, significa dizer, mas poxa, eu vou dar outra face, né? Eu não sou covarde, meu orgulho está ferido, certo? Mas quando você tem Deus no coração, o ideal é que você profundamente reflita acerca disso e realmente dê a outra face, ou seja, não vibre naquela mesma sintonia do ódio, não vibre naquela mesma energia daquele criminoso que você reputa um ladrão, uma pessoa que merece uma pena de morte, ou seja, inconscientemente adotar e ser a favor da pena de morte e se tornar tal qual aquele bandido que você o condena. Né? O que a gente tem que entender é que se defender, a gente tem esse direito. Claro que se uma pessoa vir para me atacar, para me matar, ceifar a minha vida, eu posso utilizar de mecanismos para repelir essa injusta agressão.
No entanto, de uma maneira bem sóbria, bem racional, quando o indivíduo, né, se é que ele matou alguém ou cometeu um crime hediondo, né, que são esses assuntos que são colocados na sociedade, na lei de lei, que muitas vezes a sociedade fala, ele merece a pena de morte porque estuprou a menina, ou o neném, ou tirou a vida daquele indivíduo de uma maneira cruel e bárbara. Não estou dizendo que ele está isento da reprimenda dele, certo? Tanto na lei dos homens como na lei de Deus. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos vibrar também nessa mesma sintonia. Deus, Jesus, através desse lindo Espírito que veio nos ensinar, ele já disse isso. Nós devemos exercer o perdão, nós devemos exercer a compaixão. Ele já disse inúmeras vezes que fora da caridade não há salvação. Então, esse exercício ele tem que ficar bem marcante para nós e muitas vezes nós não refletimos nisso. É claro que, como eu já disse, aquele que comete um crime hediondo, ele vai pagar dentro da lei dos homens e também dentro da lei de Deus, porque ele gera um karma. Né? A doutrina espírita fala sobre a lei de causa e efeito. Toda ação vai ter uma reação. E um dia ele vai ser convidado, por bem ou compulsoriamente, a ter que resgatar essa pendência. Não cabe a nós, pessoas imperfeitas ainda no caminho de Deus, que demandam muitos e muitos anos ainda, muitas encarnações, não compete a nós decidir qual deve ser o destino desse indivíduo. Não compete a nós ceifar a vida dele. E somente a espiritualidade maior que estará encarregada de fazer isso. Então, essa reflexão sobre pena de morte é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que um Estado democrático de direito, pessoas que caminham para o seu auto-despertar, para a sua evolução no caminho do Pai, nós devemos, né, exercer o perdão, nós devemos fazer essa reflexão de dar a outra face. Não é amar, né? Eu sei que é muito difícil falar, vou amar esse cara que cometeu esse crime cruel. A gente ainda é pequeno para poder exercer esse sentimento. Mas, se pelo menos nós não sermos coniventes com tirar a vida de alguém através da pena de morte, seja por cadeiras elétricas, seja por injeção letal, enfim, o que devemos fazer é pelo menos perdoar, pelo menos não ser conivente com mais atrocidades, porque a pena de morte é simplesmente fazer o Estado ser mais ainda cruel. É fazer a nossa sociedade alimentar ainda mais o ódio, o derramar de sangue. E isso não é o que Deus espera de nós, seres humanos. Deus espera essa reflexão, que aprendamos todos os dias a exercer o perdão, a dar a outra face, que é não julgar o próximo, não vibrar nessa mesma sintonia, não condená-lo segundo os nossos conceitos, os nossos paradigmas, certo? Isso que eu tenho para dizer para vocês com relação a essa questão sobre a pena de morte. Um Estado democrático de direito e um planeta que busca a regeneração, a autoiluminação, ela jamais pode ser conivente com a pena de morte, ok? Bom, um outro assunto também que eu tenho de suma importância para passar para todos vocês é o aborto. Bom, sobre o aborto, o que eu posso falar para vocês? É um crime, certo? Dos 4 crimes tipificados no nosso Código Penal, o aborto é um desses crimes que atenta contra a vida humana, certo? Eu escolhi o aborto porque tem 2 circunstâncias no nosso Código Penal, mais precisamente no artigo 128, inciso 1 e inciso 2, que deixa bem claro que o aborto não seria punido, ou seja, ele seria isento de culpabilidade e isento de uma reprimenda penal, uma condenação. Ok? Nesses 2 institutos, que é o inciso 1 e 2, eu vou até ler para vocês, diz claramente, no artigo 128, mais precisamente, não se pune o aborto praticado por médico, inciso 1. Se não há outro meio de salvar a gestante, certo?
E tem o inciso 2, que é quando da gravidez resulta estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz, ou seja, menor, certo? Ou tem algum problema, né, mental, ser representante legal. Por exemplo, vamos lá. São dois institutos, como vocês puderam ver. Quando há o risco de vida da gestante, se permite o aborto, certo? E no outro é quando o aborto foi oriundo, foi proveniente de um estupro, tá certo? Com relação ao fato da mãe correr risco de vida, você vê que aí há duas brigas: o direito à vida do feto, né, que não veio nascer, e o direito à vida da mãe. Então, entende-se, dentro da sistemática jurídica brasileira, que entre dois direitos à vida, o da mãe e do neném, entende-se que prevalece o direito à vida da mãe, uma vez que ela poderia novamente engravidar, certo? É esse o raciocínio que é feito de modo a não criminalizar o aborto, que a mãe tem o risco de vida, salva-se a vida da mãe, em sacrifício da vida do feto, porque provavelmente ela pode tentar novamente engravidar e ter um outro filho. No segundo inciso, a mãe que teria sido estuprada, claro, crime nojento, hediondo, ela pode optar por não querer ter o neném de um criminoso que causou um impacto, uma bala emocional e psicológica, que às vezes anos de terapia não serão suficientes para sanar essa celeuma. Tá? Isso é o que o Código Penal fala, certo? Mas adentrando ao âmbito, ao cerne, ao âmbito da doutrina espírita, né, de que o espiritismo vem a nos propor, a gente vai falar o seguinte: com relação ao inciso 1, que não criminaliza o aborto, o espiritismo até entende viável. Por quê? Porque realmente, entre duas vidas, não faz sentido sacrificar a vida da mãe pela do feto que ainda não veio nascer, correto? Ele pode novamente, a mãe pode novamente engravidar e vir a ter esse neném, certo? Até aí não há uma responsabilidade espírita com relação a essa mãe, ao médico que fez o aborto. No entanto, pela ótica do estupro, é óbvio que a gente tem que entender e ter bom senso com relação à mulher que for estuprada, né? No entanto, se a gente esmiuçar os meandros do Espiritismo, nós entenderemos que nada é por acaso nessa vida. Não estou dizendo que a mãe tem que ser estuprada, gente, que fique bem claro, certo? Mas é desproporcional ceifar uma vida de uma pessoa, de um ser que não tem nada a ver com isso, por um crime sexual. Ou seja, a vida deveria prevalecer em detrimento da liberdade sexual, da liberdade, do seu respeito ao pudor da mãe, né? É óbvio também que o karma que será gerado não será tão grande quanto o aborto normal, o aborto criminoso, eu digo. Mas gera o karma, porque alguma coisa, se nós fôssemos olhar vidas passadas, alguma coisa tem aí, não dá para te cravar o que seria, porque o Espiritismo é uma ciência exata, tem vários mistérios, né, vários enigmas que não compete a nós decifrarmos, e sim a espiritualidade maior, mas alguma coisa tem de resgate com essa mãe que hoje foi estuprada. Não faz sentido sacrificar a vida daquele ser que já está ali, né, acoplado ao espírito, ao corpo de carne, o espírito do feto já está acoplado. Não faz sentido ceifar a vida daquele indivíduo, daquele nenê, pela simples questão do estupro criminoso. Como eu disse, com todo respeito à mãe que é estuprada, é claro que se ela optar por isso, pelo aborto, não é punido na lei dos homens, não será um karma tão grande quanto o karma de alguém que deliberadamente faz aborto, sem mais sem menos, simplesmente, não queria engravidar, vou embora. Mas sofrerá, né, a lei de causa e efeito, porque isso gera karma, essa vida tinha que vir, ela tinha que vir à tona, certo? Foi projetado isso.
era uma prova ou uma expiação que essa mãe tinha que passar. No entanto, optou por ceifar a vida. E isso gera karmas, certo? Outro ponto também que vale a pena destacarmos é a questão dos fetos com anencefalia. Teve uma oportunidade, um momento recente no nosso planeta que muitas crianças começaram a nascer com anencefalia, né? São aqueles bebês que tinham uma cabeça desproporcional, né? Que viviam um pouco e depois já acabavam por falecer com poucos meses de vida, poucos dias. Quiseram fazer uma interpretação com base nesse inciso 2, tá? Com base no inciso que fala da mãe da gestante estuprada. E hoje esse assunto já está superado, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade desse tipo de aborto, e eu sou totalmente a favor e concordo e assino embaixo, porque já acho absurdo com relação ao estupro e você permitir o aborto, né, tutelar isso, quanto mais ainda de fetos com anencefalia. Porque, veja bem, dentro do espiritismo, como eu acabei de falar para vocês, algum resgate tem, tanto para esse bebê que vem já com essa patologia, tanto para a mãe e para o pai que devem suportar essa prova. Então veja que Deus não faz nada por acaso, Ele coloca no palco da vida uma possibilidade de resgate kármico, tanto do lado dos pais que recebem essa criança, como da criança que precisa passar por essa experiência. Então, que bom que pelo menos acertadamente, nesse ponto, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima no nosso Brasil, na jurisdição máxima, ela optou por declarar inconstitucional o artigo de interpretação que se fazia de legalizar esse tipo de aborto. Então, hoje, não há mais a possibilidade de se fazer esse tipo de aborto, salvo a questão de responder criminalmente por isso. E tem também a história de um livro, né, que é narrado por Emmanuel, Chico Xavier, a história de Segismundo. O que é esse espírito? Em outras vidas passadas, ele muitas vezes se enveredou pelo caminho do mal, cometeu inúmeros erros, sucessões de equívocos, e ele pediu novamente a oportunidade de reencarnar. E numa família onde o pai era um dos seus desafetos. Veja que o Espiritismo deixa bem claro que todo projeto reencarnatório é muito bem delimitado do outro lado. Tudo é bem arquitetado e planejado para vivermos essa experiência aqui nesse corpo carnal. E todo nascimento, toda gravidez, já há uma conexão do bebê para com os pais, né, na outra dimensão, no plano espiritual, de modo que lá tudo é arquitetado. Mas, claro que voltando à carne, nós esquecemos, nós não lembramos, nós não recordamos desses meandros, dessas implicações, certo? É porque, né, não nos é dado o discernimento de lembrarmos das outras vidas, até por misericórdia divina, porque imagine se nós lembrássemos tudo que a gente já fez, né? Mesmo a gente esquecendo tudo, a gente muitas vezes, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no ódio, na vingança, nós erramos constantemente. Então, tudo está certo, né, gente? Tudo está correto, não tem nenhuma vítima, está tudo certo de acordo com as leis divinas. Mas voltando ao assunto de Segismundo, da história dele, nos sonhos eles tinham muito medo, os pais, quando encontravam com ele, porque ele aparecia na forma do mendigo, pedindo perdão e tudo mais. Até que, vou só resumir, viu, gente? Até que de tantos mentores tentar fazer essa ponte, eles aceitaram que Segismundo viesse a ser filho deles. E olha como que é linda a misericórdia divina. Às vezes passamos reencarnações sucessivas errando, digladiando, ceifando a vida dos nossos inimigos, e a gente nunca consegue se reajustar, se adequar. E o que Deus faz? Deus ele dá a oportunidade de reencarnarmos no palco da vida, na mesma família, de modo que, pelos laços da família, pelos laços de sangue, seja mais fácil esse resgate kármico. Então, aquele que Segismundo foi desafeto de seu pai, em vidas passadas, terá a oportunidade agora de nascer como
que o aborto é simplesmente um ato hediondo que rompe com o propósito de Deus. Toda vida, toda gravidez, ela já é gloriosamente arquitetada e projetada, muito bem planejada, com o auxílio da espiritualidade maior, para que possamos viver essa experiência aqui na Terra. Deus sabe o que é melhor para nós, mas na nossa ignorância, muitas vezes, com medo do que uma gravidez por estupro pode fazer, ou o estupro, o crime de aborto, perdão, mesmo que muitas mulheres cometem por aí, com o auxílio dos homens, é claro, né? Onde, nesse caso, eu estou dizendo o aborto criminoso, que é quando não foi estupro, quando não há risco de vida da mãe, e mesmo assim as pessoas optam, porque vai dificultar minha vida, não vou poder mais estudar, não vou poder mais ir para festas, não vou ter mais minha liberdade. Veja, isso é um puro absurdo, um puro retrocesso, é um puro atentado egoísta frente aos desígnios de Deus, porque tudo estava arquitetado e planejado de acordo com aquilo que era melhor para nós vivermos nessa experiência terrestre hoje. E na nossa ignorância, no nosso egoísmo, optamos muitas vezes por cometer o crime de aborto. E o quanto isso gera de karma, quanto, como eu falei para vocês, cada ação tem uma reação. Toda causa terá o seu efeito. E esses pais que cometeram esses erros terão que saudá-los no futuro. Entendeu? Não sei se numa outra vida ou na mesma encarnação, mas é óbvio que isso gera um karma absurdo. Esse espírito que estava para nascer, esse feto, ele sente todas as dores, como se vivo estivesse. Ele sente todo tipo de dor psicológica, moral e dor carnal também, porque ele já está, o cordão de prata já está interligado do espírito que une o corpo carnal no ventre da mãe. Então, todo tipo de procedimento abortivo, com agulhas, com remédios, faz esse espírito sofrer inúmeros transtornos. Pode levar anos para ser desfeito. Então, entenda, gente, que o aborto ele é um crime hediondo, não só pelas leis dos homens, como pelas leis de Deus. E segundo o meu entendimento, minha opinião só, eu entendo que, de acordo com o que eu já vi na doutrina espírita, que no caso da mãe correr o risco de vida, sim, é permissivo, mas até pelo fato de ser tutelado pela lei dos homens, no direito penal, que possa haver o aborto quando proveniente de estupro, mesmo sendo legal, permissivo pela lei dos homens, eu entendo que pela lei de Deus não seria legal, porque claro que não vai ser o mesmo karma do que o aborto criminoso, mas a mãe, ela vai gerar um karma nessa situação, ok? Perfeito. E outro ponto que eu tenho para falar para vocês é sobre um tema que inclusive foi objeto meu na faculdade, né? Foi meu trabalho de conclusão de curso, né, na faculdade de Direito, quinto ano, que tem a ver com a colisão de direitos, dois direitos fundamentais, que tem uma aparente conflituação, né, com relação à interpretação de um caso concreto. Ou seja, seria a liberdade de crença religiosa em colisão, em conflito com o direito à vida. Pois bem, o que vem a ser isso? Lá no artigo 5º é assegurado, como eu já falei para vocês um pouco tempo atrás, tanto o direito à vida, como também o direito à liberdade de crença religiosa que todos nós somos, que todos nós temos o direito de exercer, seja católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblé, budista, enfim. Não há que se ter discriminação nenhuma com a maneira pela qual você tem suas convicções espirituais, tá? No entanto, existe um tema que é muito polêmico, que é quando o paciente de testemunha de Jeová, ele se recusa a receber um tratamento de transfusão de sangue
que passar, e ele vem a se recusar pelas convicções que o testemunho de Jeová tem, né, de acordo com o que ele apresenta de interpretação na Bíblia. Ele tem sua maneira de interpretar que o sangue de outra pessoa não poderia ser passado para ele, e ele se recusa a essa modalidade de tratamento. E daí, pergunto a vocês, qual a atitude que esse médico deve adotar? Bem, tem várias implicações e eu vou tentar contornar um pouquinho aqui para vocês esse panorama. A primeira questão é, a pergunta que deve vir à tona é, esse paciente, ele corre risco de vida ao receio iminente de vida? Isso tem que ser pesado, tá? Porque uma coisa que tem que ser também falado é, entre a hierarquia, apesar de ser dois direitos fundamentais, eu sou adepto ao direito à vida. Eu entendo, com todo respeito e licença, eu entendo que o direito à vida ele tem que ser priorizado e ser salvaguardado em detrimento de qualquer outros direitos. Porque, dentro da minha linha de raciocínio e interpretação hermenêutica jurídica, eu entendo que a liberdade de crença religiosa ela só tem lugar se você tiver vida. Sem vida, você não é um ser, você não pensa, você não existe, logo você não tem direito à crença religiosa. Tá? Mas claro que tem a outra linha, a outra vertente, que entende que vale ter direito à vida se não me respeitam a minha crença, a minha convicção religiosa. É o mesmo que me matar, é o mesmo que ceifar a minha liberdade e a minha vida. Essas são as duas vertentes, para vocês entenderem o que eu estou querendo te passar. Mas a pergunta que deve ser colocada, e é a melhor interpretação dos dias atuais hoje, segundo inclusive ao STJ e o posicionamento da STF, é que se há o receio iminente de vida desse paciente. Porque não havendo o fundado receio de vida, óbvio, e eu também concordo, que deve ser respeitado a sua liberdade de crença religiosa, certo? Por outro lado, havendo fundado receio de vida, eu entendo que o médico ele deve intervir para salvaguardar a vida desse paciente, mesmo com a recusa dele se submeter ou não à transfusão de sangue, porque havendo esse fundado receio de vida, o médico, por inúmeros motivos, ele deve agir. Primeiro, porque o Código de Ética dos Médicos de Medicina, ele deixa bem claro nos seus artigos que ele deve agir para salvaguardar, porque é a função do médico, né? Convenhamos, né, gente? O médico, a sua função principal é curar, é salvar vidas. Não teria por que ele se omitir frente a uma situação dessa. E também porque o Código Penal também, ele poderia responsabilizar esse médico por omissão de socorro, vendo um paciente ir a óbito com risco de vida e não fazer nada. Ele poderia também criminalmente ser responsabilizado, certo? Então, havendo fundado receio de vida, o médico ele deve agir sim, cirurgicamente, mesmo a contragosto do paciente testemunho de Jeová. Veja que a vida ela deve prevalecer em detrimento da liberdade de crença religiosa, quando houver o risco de vida. Perfeito? E nesse caso, fazendo uma análise assim, espiritualista da questão, de modo algum, realmente, o médico poderia se furtar da sua obrigação de intervir para salvar essa vida. Porque se assim fizesse, além de omissão de socorro, que seria o crime pelo qual ele poderia estar respondendo, inclusive agravado com resultado de morte ou sequelas de lesão corporal que pudesse vir esse paciente pela sua não intervenção, pela sua omissão, ele também iria responder pelas leis de Deus por não cumprir com o seu papel. Um médico que se preze, que se zele, e de acordo com as leis espiritualistas, ele deve sempre intervir para ajudar seu próximo, para zelar pela vida do outro, e não se curvar diante de uma convicção filosófica e religiosa que deve sim ter seu respeito, mas não quando aparente o risco de vida. E esse paciente testemunho de Jeová, dentro da ótica espírita, respeito à opinião,
mas dentro do que a gente sabe, dentro da doutrina kardecista, de todos os conhecimentos espiritualistas, com todo respeito e licença, sem nenhum pudor, ela é uma interpretação errônea, porque deixar de salvaguardar sua vida por uma interpretação dessa é o mesmo que se suicidar. Não aceitar o tratamento que vai salvar a vida pela sua convicção religiosa é um suicídio. Inconsciente, que fique bem claro, involuntário, mas é porque dentro de um paradigma errôneo está optando por não ter sua vida salva pelo a sua convicção religiosa. Então, ele poderá também sofrer, né, consequências, né, do seu desencarne por ter cometido um suicídio involuntário, tal qual é de uma pessoa que durante anos usa drogas e vem a morrer por overdose. Ela não quis se matar conscientemente, mas involuntariamente, o plano espiritual ela é taxada, ela é reconhecida como um suicida involuntário, consciente. Aliás, sejamos francos que no mundo de hoje, todos aqueles que diminuem a sua vitalidade, seja por vícios, por excesso de comida, excesso de trabalho, tudo isso é considerado um suicídio, uma afronta à nossa energia vital. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, né, nessa aula, acerca do Instituto do Direito à Vida, podemos abordar a questão da pena de morte, do aborto e essa colisão de direitos. Espero que tenha ficado claro para todos vocês, né, os meandros, essas peculiaridades com relação ao que foi dito, e deixar bem claro que apesar de termos as leis dos homens, nós também temos a submissão às leis de Deus. E as leis de Deus, essas leis elas são imutáveis, elas são eternas, e elas realmente expressam a originalidade e a verdade de Deus. Vingar, ceifar a vida de alguém, isso é totalmente um retrocesso, um atentado aos ditames da lei do Criador. O perdão, o dar a outra face, a caridade, o amor fraternal, é isso que nos envolve, é isso que Jesus quer nos passar, é isso que precisamos aflorar dentro de um planeta que busca se iluminar, que busca se despertar, que busque a sua reforma íntima. Não dá mais para sermos permissíveis com certos tipos de paradigmas, com pena de morte, com abortos. Não dá mais para isso. Precisamos modificar o nosso modo de pensar, precisamos refletir, precisamos estudar mais, precisamos ler mais, precisamos filosofar mais. É uma sociedade hoje, entendo que vem se emborrecendo ao longo dos anos, uma sociedade que vem cada dia mais sendo controlada pelo sistema, uma sociedade alienada que não sabe de onde vem e para onde vai. Precisamos resgatar as nossas raízes espirituais, de modo a depurarmos essas ignorâncias, de modo a começarmos a colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Não dá mais para ficar só no papel e na teoria, precisamos fazer isso no dia a dia. Dar o perdão, nos desculparmos também dos nossos erros, nos perdoarmos também e perdoarmos nossos semelhantes, dignificar, dar contornos melhores para aquele que nos bate a porta, auxiliar aquele que está do nosso lado e não vivermos num mundo medíocre onde todo e qualquer momento estamos competindo e querendo ganhar como se só eu pudesse vencer e o outro tivesse que perder, onde se não pudéssemos juntos sermos melhores, onde se não pudéssemos juntos engrandecermos de mãos dadas. A cada boa ação que eu faço para o meu irmão, eu também ganho com isso. Além de eu contribuir para Deus, para aquele irmão, eu contribuo também com o meu processo de autoiluminação. Seja no mover
seja numa palavra amiga, seja no ensinamento, seja em somente escutar o que o outro tem para me dizer. Aquela questão que eu falei no começo do vídeo sobre termos direito a uma vida digna, é isso também. Não é só jogar nas costas do Estado a incumbência de dar uma vida digna para nós, da sociedade. Nós também temos essa responsabilidade de tornar a nossa vida digna, mas também de todos que estão à nossa volta. Tornar a vida digna de todos que aparecem todos os dias em nossas vidas. Todos os dias somos testados de todas as maneiras. E é essa a reflexão que eu deixo para vocês. O direito à vida é o presente mais importante, especial que Deus nos deu. Ele nos deu a oportunidade de vivermos aqui nessa carne, nessa matéria, nesse mundo materialista. Ele deu a oportunidade de podermos resgatar as nossas mazelas, os nossos débitos. Ele nos deu a oportunidade de evoluirmos, de transmutarmos, de crescermos moralmente, de caminhar até Ele. Jesus foi o exemplo. Não vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Ele ensinou o exemplo e modelo que temos que adotar em nossas vidas para podermos alcançar a nossa evolução. Que fique o recado e essa reflexão. Eu não sou o dono da verdade, mas estou aqui num bate-papo simplesmente para podermos refletir. Como eu disse, uma sociedade precisa pensar, precisa refletir para onde está indo, o que podemos fazer para melhorar. Precisamos ativar novamente essas raízes em nós todos. Fica a reflexão. Espero ter ajudado de alguma forma todos vocês. Um abraço a todos. Gratidão a Deus. Gratidão a vocês. Um abraço.